sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e você sabia que existia uma grande rivalidade entre dois dos maiores nomes da música? E que o motivo dessa rivalidade era a política? Rolando até mesmo uma tentativa de espionagem de um em cima do outro? Pois é, apesar desse parecer ser o motivo de briga dos últimos anos pela internet e tudo mais, foi ainda nos anos 60 que ele fez com que Elvis Presley e John Lennon praticamente se odiassem. Então, caso não conheça essa história, eu queria saber um pouquinho mais sobre ela, fica aí que eu já conto. Bom, no começo dos anos 60, Elvis Presley já era muito famoso, já que foi nos anos 50 que ele conseguiu estourar demais com a música. Com ele conseguindo um número enorme de fãs, se tornando um dos artistas mais conhecidos do mundo, com músicas como Hound Dog, Love Me Tender, Blue Sweat Shoes, Jailhouse e muitas, mas muitas outras, o que fez com que ele ficasse conhecido e chamado por muitos como o rei do rock. Sendo essa a década que ele passaria a participar de uma série de filmes, sendo um total de 27 só na década de 60. E na maior parte das vezes, é claro, lançando junto discos que eram trilhas sonoras desses filmes. E era nesse momento que surgia na Inglaterra aquela que viria a ser uma das maiores, se não a maior banda de rock da história, que foram os Beatles. Considerando ainda que foi a partir do ano de 1963, após o lançamento do disco Please Please Me, que se passou a viver o momento da Beatlemania. E se espalhou também pelos Estados Unidos, coisa que pôde ser vista logo em 64, quando eles foram fazer a sua primeira turnê por lá, já que logo em sua chegada eles foram recebidos por uma multidão de mais de 4.000 pessoas no aeroporto, todos completamente malucos para conseguir ver os quatro garotos. E considerando que nesse momento o Elvis já era ídolo de muita gente, aí já com mais de 10 anos de carreira, seria normal que os ainda novatos garotos dos Beatles tivessem uma grande admiração por ele, considerando o cantor como até mesmo uma grande referência musical. E nesse momento isso de fato era uma realidade, tanto que foi logo no ano de 1965, durante uma nova visita aos Estados Unidos, e os Beatles aí malucos para conhecer o seu ídolo pediram ao jornalista Chris Hutchins, que era amigo deles e conhecia o Elvis, que intermediasse uma reunião entre eles. Coisa que aconteceu com os quatro garotos indo até Beverly Hills, em Los Angeles, na casa do Elvis, todos muito ansiosos e completamente nervosos para esse encontro. Porém, além desse ser um momento de reunião entre lendas, foi ele também que causou uma grande antipatia entre Elvis Presley e os Beatles, com essa rixa sendo ainda mais forte quando se tratava do John Lennon, com esse sendo o único encontro deles em suas vidas. Mas antes, pra gente chegar nessa parte da história, a gente precisa contar ainda uma outra coisa que estava acontecendo nos anos 60 e que também movimentava o mundo, que era a Guerra do Vietnã, com esse sendo justamente o motivo das primeiras rusgas entre eles. Acontece que, como muita gente sabe, alguns dos integrantes dos Beatles se identificavam com uma visão política de esquerda, mas quem se destacava nisso era o John Lennon, que nunca escondeu seus pensamentos e foi um grande ativista e militante nesse sentido, sempre mostrando opiniões progressistas, mas principalmente pacifistas. So we're saying give peace a chance. You know, like nobody's ever done it before. Já Elvis Presley estava justamente no espectro oposto desse pensamento, se identificando com políticas conservadoras de direita, sendo extremamente anticomunista e justamente por conta disso a favor do ataque dos Estados Unidos ao Vietnã, que nesse momento aí de Guerra Fria estava alinhado à União Soviética. Tanto que ele chegou até mesmo a servir o exército entre os anos de 58 e 60, em um momento em que essa guerra já estava acontecendo. Assim, quando John Lennon entrou na casa do Elvis e viu justamente no salão ali onde o encontro aconteceu uma série de abajures ali escrito todo o caminho com LBJ, com LBJ se referindo a Lyndon Baines Johnson, que nesse momento era o presidente dos Estados Unidos, e foi justamente o presidente que escalou a Guerra do Vietnã, levando mais homens até ela e fazendo ela ficar do tamanho que ficou. Ele não gostou nem um pouquinho disso e se viu extremamente decepcionado por ver que aquele homem que ele tanto admirava e amava
nos discos, tinha pensamentos exatamente opostos àquilo que ele achava o correto, passando então naquele mesmo momento a revelar os seus pensamentos anti-guerra e toda a raiva que ele tinha contra o presidente Lyndon Johnson, fazendo assim com que Elvis criasse uma grande antipatia por ele quase que de imediato. Com essa diferença entre eles crescendo cada vez mais a ponto do Elvis pedir a expulsão dos Beatles dos Estados Unidos e de supostamente ter sido escalado por Nixon, que viria a ser aí o próximo presidente dos Estados Unidos, para espionar John Lennon. Mas pessoal, rapidinho chegar nessa parte da história, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo, que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. E se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão do Seja Membro, beleza? Bom, como eu disse, esse encontro aí entre os Beatles e o Elvis aconteceu com eles deixando bem claro aí as opiniões políticas dele. Mas apesar desse começo ruim, aparentemente aí o restante do encontro foi tudo bem. Tanto que várias pessoas envolvidas nele já falaram sobre ela, com os próprios garotos dos Beatles falando aí sobre toda a importância que ele teve. Como certa vez o Paul McCartney, em uma entrevista, disse que o Elvis foi fantástico e que foi um dos grandes encontros de sua vida. E o próprio John Lennon também disse algo parecido, falando ali que quando eles chegaram na casa do Elvis, ele estava assistindo uma TV sem som, tocando baixo e cantando, e que eles começaram a cantar juntos, mas que depois pararam para ficar ouvindo ali ele cantar. E George Harrison disse que ele era muito simpático e que ficou muito feliz em tê-lo conhecido, mas que também era impossível eles terem se tornado bons amigos justamente por conta dessa diferença de ideias políticas. Com Ringo Starr complementando que o que era triste nessa história toda é que eles tinham descoberto anos mais tarde que o Elvis tinha tentado bani-los dos Estados Unidos. E aparentemente isso de fato aconteceu. Acontece que com o passar dos anos e das décadas de 60 e 70, o John Lennon foi cada vez mais mostrando as suas opiniões políticas, sem contar que todos os integrantes dos Beatles se aproximavam do movimento hippie que tinha ideias pacifistas, o que fazia com que cada vez mais o Elvis tivesse raiva dos Beatles, mas ainda mais do John Lennon, já que ele costumava criticar publicamente os Estados Unidos por insistir na guerra do Vietnã, fazendo duros ataques ao presidente do país, que a partir de 1969 passou a ser o Nixon, que seguia firmemente nessa ofensiva. I think all our society is run by insane people for insane objectives. E essa raiva era tão grande que, segundo o jornalista Chris Hutchins, o rei do rock ficava completamente furioso com qualquer menção ao nome do ex-Beatle. E assim, segundo a revista britânica Far Out Magazine, ele teria até mesmo escrito uma carta pro Nixon e falado com pessoas importantes do FBI e da CIA, pedindo a extradição do John Lennon, que nesse momento morava em Nova York, e o banimento dos Beatles dos Estados Unidos. Mas não só isso, já que teria sido ainda em dezembro de 70 que Elvis teria planejado uma reunião com Richard Nixon na Casa Branca, onde ele expressou todo o seu patriotismo e explicou ali como ele acreditava que poderia alcançar os hippies para ajudar a combater a cultura de drogas que ambos tanto abominavam. E disse ainda que os Beatles exemplificavam o que ele via como uma tendência de anti-americanismo. E coincidentemente ou não, em 1971, John Lennon foi de fato intimado a deixar os Estados Unidos. Ainda mais que nesse momento aí ele falava em fazer uma turnê pelo país como uma forma de campanha contra a reeleição do Nixon, que chegou até mesmo a enviar agentes do FBI aos shows do artista e grampear seu telefone. Com o ex-Beatle então desistindo de fazer a tal turnê em 72, quando Nixon de fato ordenou a deportação dele. Com John Lennon aí até mesmo levando outros artistas famosos, como Bob Dylan, por exemplo, a depor a seu favor contra isso. E assim começava um verdadeiro cabo de guerra, que foi essa disputa aí pela deportação dele ou não, que duraria alguns anos. Mas não para por aí, já que além de enviar aí os agentes do FBI ao show do cantor, segundo o Bob Harris, que é um apresentador de rádio lá da Inglaterra, Nixon, que considerava o artista como um inimigo da contracultura, estava tão obcecado em pegá-lo que teria decidido por recrutar Elvis Presley, que era seu amigo e apoiador, para espionar o ex-Beatle em um segundo encontro que eles teriam. Porém, esse encontro
encontro aí acabou não acontecendo, então a espionagem também ficou pra lá. No final, toda aquela briga judicial pela deportação de John Lennon acabou em 74, quando Richard Nixon, que conseguiu a reeleição, acabou denunciando ao cargo por conta do escândalo de Watergate, que se tratava aí de uma série de atividades clandestinas e ilegais feitas por membros do governo, como colocar escutas não autorizadas em escritórios de opositores políticos e assédio a grupos ativistas e figuras políticas, que foi mais ou menos o que ele fez com o próprio John Lennon, né? Com o seu sucessor, que foi o Gerald Ford, afrouxando aí o caso e fazendo assim ele ter fim, com o cantor ficando nos Estados Unidos. Do you want to make the United States your home? Yeah, I'd love to. I'd love to. Foi também pouco depois disso, em 77, que infelizmente Elvis Presley faleceu por conta de um ataque cardíaco, e logo em 1980 John Lennon foi assassinado por um fã lá em Nova York, acabando então de forma bastante trágica com essa rivalidade entre dois dos maiores nomes do rock, que começou por conta de divergências políticas, assunto que foi bastante comum na nossa sociedade aí durante os últimos anos. Você conhece a história de que Paul McCartney, o lendário baixista dos Beatles, teria morrido no ano de 1966, substituído por um sósia, com a banda tendo deixado uma série de dicas sobre isso em seus discos e músicas? Caso não conheça, queira saber um pouquinho mais e o que o próprio Paul fala sobre isso, fica aí que eu já conto. Bom, nos anos 60 os Beatles estavam em alta, principalmente ali a partir de 1963, onde eles começaram a quebrar uma série de recordes de venda de álbuns, principalmente por causa de músicas como a Hard Day's Night, Can't Buy Me Love, All My Lovin', Drive My Car, Day Tripper e uma série de outras. Esse era o momento em que eles estavam vivenciando o período que foi conhecido como a Beatlemania, por conta do intenso frenesi dos fãs que vibravam e passavam mal enlouquecidamente, gritando sem parar quando estavam ali no mesmo local que os seus ídolos John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. E foi justamente nesse momento, mais especificamente no ano de 1967, só que com mais popularidade a partir de 69, quando foi divulgado numa rádio lá nos Estados Unidos que começou a surgir a história de que Paul McCartney, um dos líderes da banda junto com John Lennon, havia morrido no dia 9 de novembro de 1966 em um acidente automobilístico e substituído por um sósia, para que assim a banda pudesse manter o seu sucesso gigantesco, ainda mais que eles tinham acabado de lançar o disco Revolver, que foi o 7º deles, no mês de agosto do mesmo ano, que assim como os anteriores tinham músicas aí de grande sucesso, como Eleanor Rigby e Yellow Submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine. Sem contar que os Beatles ainda tinham um contrato milionário com a Capitol Records. E o que era utilizado para confirmar essa história era a união de duas coisas. Uma delas era o fato ali do Paul ter sofrido um acidente automobilístico que foi até mesmo noticiado pela mídia lá na mesma época. E a outra foi que justamente nesse momento os Beatles pararam de fazer turnês e diminuíram em muito os seus shows, sendo praticamente uma raridade assistir uma apresentação deles ao vivo. E a razão para isso era para que não descobrissem essa substituição, já que o sósia ali teria apenas que atuar como Paul McCartney em fotos e vídeos, sem necessariamente ter que cantar e tocar, como seriam em shows e apresentações. Sem contar que junto a isso passou a circular a informação de que a morte do baixista tinha sido noticiado por uma rádio pequena ainda na época do acidente, dizendo ainda que a batida tinha sido tão forte que havia desfigurado Paul McCartney e o matado. Mas a notícia teria sido abafada pela mídia em geral e com sucesso. Então no lugar do músico foi colocado um sósia quase que perfeito de tão parecido, que inclusive havia sido o seu dublê nos filmes A Hard Day's Night, lançado em 1964, e Help, de 1965, chamado Billy Shears. Também há outras histórias aí de que na verdade ele se chamava William Campbell, tá? E que após essa escolha
aí então do sósia, ele ainda teria feito algumas cirurgias plásticas no rosto para ficar ainda mais parecido com o Paul, sendo uma das únicas diferenças entre eles a diferença de 4 ou 5 centímetros de altura que Paul tinha a mais que seu sósia. Assim, durante os anos 70, centenas de matérias de jornais, especulações de fãs e até mesmo livros foram surgindo sustentando a versão da morte de Paul McCartney. E para provar isso, as pessoas que acreditavam aí nessa história se baseavam em pistas que supostamente haviam sido deixadas de propósito pelos outros Beatles nas letras das músicas, capas de discos e filmes lançados pela banda após a morte do baixista, apesar deles mesmos sempre terem negado de que essa história era verdadeira. Esses fãs diziam até mesmo aí que as tais pistas teriam sido deixadas pelo próprio John Lennon, que estava indignado com essa farsa. E como ele não poderia contar aí a verdadeira história justamente por causa dos contratos lá que a banda tinha, ele então estaria deixando essas dicas para que a informação chegasse nas pessoas sem que ela de fato fosse dita. Entre elas, e uma das mais famosas estaria na música Strawberry Fields Forever, onde ao final John Lennon dizia I buried Paul, ou seja, eu enterrei Paul. Além disso, a letra da música Day in the Life contava como tinha sido tal acidente fatal, já que a batida teria acontecido porque Paul não tinha prestado atenção no semáforo durante um cruzamento. Assim a letra dizia He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. Que em português seria ele arrebentou sua cabeça em um carro. Ele não percebeu que a luz havia mudado. He didn't notice that the lights had changed. Sem contar que a capa do disco Abbey Road representaria uma procissão para o funeral do Paul, que coincidentemente ou não é o único que aparece com os pés descalços na foto. Além disso, John Lennon de branco representaria a divindade, Ringo Starr seria o agente funerário de preto e o último da fila, George Harrison, seria o coveiro. Mas não para por aí, porque o Paul tem um cigarro em sua mão direita, sendo que ele era canhoto, e a placa do Fusca que está estacionado era LMW, que seria a sigla para Linda McCartney Widow ou Linda McCartney Viúva, e 281F, que seria uma adaptação de If 28 ou C28, que queria dizer ali que Paul teria 28 anos se ele estivesse vivo. Outra capa que também é uma dica para tudo isso é a do Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que representaria justamente o funeral do músico com muita gente por lá, inclusive pessoas importantes, olhando para arranjos de flores, que é muito comum em enterros e funerais, sendo que um dos arranjos tinha o formato do baixo que o Paul utilizava, que ainda estava virado para a direita, já que o Paul era canhoto. Além disso, onde parece estar escrito Beatles, na verdade seria Be at Leso, ou Fiquem Leso, que era o nome da ilha onde Paul estaria enterrado. E ainda nesse disco, a música Good Morning cita o horário do suposto acidente fatal, que seria às 5 da manhã. E ainda a música que dá nome ao disco, de fato, apresenta o sósia Billy Shears. Outra coisa bastante citada é a capa do disco Let It Be, onde o Paul McCartney é o único que aparece em um fundo vermelho, enquanto os outros Beatles estavam em um fundo branco, ou seja, indicando justamente que ele era diferente ou que ele estava morto. E galera, aqui eu falei apenas aí os mais conhecidos e mais difundidos, mas se você procurar na internet, você vai encontrar muita gente falando sobre isso e centenas dessas dicas aí sendo analisadas pelos fãs, alimentando cada vez mais aí toda essa história. Mas será que tudo isso aí é realidade mesmo? Pessoal, antes de dar essa resposta aí, se você estiver gostando desse vídeo, já deixe seu joinha, porque ajuda muito a gente a divulgar o canal. E também se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim, beleza? A resposta, como você deve imaginar, é muito provavelmente não. Bom, vamos pros fatos, né? Realmente, nessa época aí, o Paul McCartney sofreu um acidente, onde ele bateu a sua moto em um carro. Porém, ele sofreu apenas com um corte no lábio e um dente quebrado, que inclusive podem ser vistos nos vídeos de Paperback Writer e Rain. Paperback Writer.
Machucado esse, inclusive, que teria deixado ali uma cicatriz, e esse teria sido o motivo do Paul ter deixado o bigode crescer durante ali o período do lançamento do Sgt. Pepper's. A verdade é que quando essa história surgiu e começou a se popularizar, os Beatles começaram a se zangar bastante com tudo isso, que já na época lá davam uma série de declarações desmentindo essa história. Certa vez, em uma entrevista à revista Rolling Stone, o próprio Paul, ao ser questionado sobre isso, disse que deixa que falem, e que essa provavelmente seria a melhor e a maior publicidade que eles já tiveram na carreira, e tudo que ele precisava fazer era se manter vivo. Em outra entrevista ele disse ainda que nessa época era comum que a imprensa ligasse pra ele questionando se ele estava morto, e respondia: bom, se eu tô te atendendo é porque eu tô vivo. Ao que eu ouvia: e como eu posso ter certeza que você é você mesmo, né? Podia ser o sósia. Ele disse que até mesmo chegou a ficar um pouco paranoico com tudo isso, porque como que ele conseguiria provar que ele era ele mesmo? Lembrando que nessa época aí ainda não existia exame de DNA, né? O baterista Ringo Starr também falou sobre isso, dizendo que se as pessoas iam acreditar e paciência, que a única coisa que eles poderiam fazer era dizer que não era verdade. E o John Lennon foi ainda mais longe, chegou a ligar pra rádio lá nos Estados Unidos que popularizou essa história, somente para poder desmentir aí as tais pistas encontradas, dizendo ainda que esse era o rumor mais estúpido que ele já tinha ouvido na história. I only read about him this morning in the paper, and I can't remember him. Something about Sgt. Pepper album cover and Abbey Road album cover. I don't see the connection. E anos mais tarde ele revelou ainda que a frase que todo mundo assumia lá, que era "eu enterrei Paul", na verdade era cranberry sauce, que era o nome de um molho usado para temperar aves. Quanto à letra de A Day in the Life, que descreveria ali o acidente sofrido por Paul McCartney, ela foi composta por John Lennon após ele ter lido a notícia sobre a morte do jovem socialite Tara Browning, que era herdeiro da cervejaria Guinness, de 21 anos, morto no dia 18 de dezembro de 1966. Ele dizia que estava tocando piano em sua casa quando pegou o jornal e leu a notícia, que dizia que o Tara Browning estava no carro com sua namorada, a modelo Suki Poitier, em alta velocidade, e assim ele não conseguiu ver a luz do sinal e passou no farol vermelho, colidindo então com um caminhão e falecendo no dia seguinte. E muitos anos após o surgimento dessa história aí, em 1993, Paul McCartney lançou o disco Paul is Alive, ou Paul está vivo, justamente em contraposição ao nome dessa teoria em inglês, que é Paul is Dead, ou Paul está morto. E na capa do disco ele resolveu fazer aí uma série de piadas com tudo isso. Nela, a foto trazia o músico com seu cachorro no mesmo lugar do disco do Abbey Road, só que com algumas diferenças. Agora ele usa sapato, está com a perna esquerda na frente e segura a guia do cachorro na mão esquerda, como um bom canhoto. Além disso, agora na placa do Fusca se lê 51 ex, mostrando que naquele momento, né, ele tinha 51 anos e estava bem vivo. E ainda na época aí do lançamento desse disco, ele deu novas declarações sobre toda a teoria de que ele estava morto, dizendo que quando eles foram tirar as fotos pro disco Abbey Road estava muito calor, e por isso ele usava sandálias e chegou a tirar ali uma série de fotos pro disco usando as sandálias. Mas depois, justamente por causa do calor, ele acabou ficando descalço e eles tiraram novas fotos, e foi uma dessas que foi a selecionada para ser capa do álbum. E nessa mesma entrevista ele disse ainda que toda essa história aí só pode ter sido inventada e coisa de quem usa muita droga. E por último, de fato, lá nos anos 60 os Beatles pararam de se apresentar ao vivo, mas não porque o Paul estava morto e tinha sido substituído, mas sim porque as músicas que eles vinham lançando tinham tantos arranjos e estavam tão complexas que eram muito difíceis de serem tocadas ao vivo com a tecnologia lá da época, e por isso então eles optaram por parar de fazer essas apresentações. Sem contar que no final toda essa teoria aí acabou servindo de fato como uma grande publicidade para a banda, que vendeu muitos discos, né? Assim como previu lá o Paul McCartney no passado. Ainda mais que uma série de pessoas acabavam comprando aí os discos só para ver aí quais seriam as próximas dicas. E uma coisa que, na minha opinião, pelo menos desmente tudo isso é que a habilidade do Paul McCartney em tocar instrumentos somente cresceu aí com o passar do tempo. Então, caso ele tenha sido de fato substituído por um sósia muito bom, que inclusive toca melhor do que ele tocava.
Se você é fã dos Beatles, e eu acho que mesmo que você não seja, provavelmente você conhece a música Eleanor Rigby, já que ela é uma das mais famosas aí da banda. Pra refrescar sua memória, eu tô falando dessa música aqui. Mas você sabia que existem discussões aí se a Eleanor aí da música de fato existiu? Então se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa história e o que os integrantes da banda já falaram sobre isso, fica aí que eu já conto. E galera, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal, que toda semana a gente lança mais assim. E segue também a gente nas redes sociais, Instagram e TikTok, que a gente tá sempre postando coisa por lá, beleza? Bom, a música Eleanor Rigby foi escrita por Paul McCartney e John Lennon, apesar dessa parceria aí ser meio polêmica, mas isso fica para outro vídeo. E lançada no ano de 1966 no álbum Revolver, e ao mesmo tempo como lado B de um single que tinha como lado A a música Yellow Submarine, se tornando aí um dos clássicos da banda. E a música conta a história de pessoas solitárias e algumas coincidências aí, se concentrando na narrativa de Eleanor Rigby e do padre Mackenzie. A primeira que conhecemos é Eleanor, né, que nunca tem ali sua idade especificada, mas ela é apresentada pegando arroz ali numa igreja onde tinha acontecido um casamento, sabe, né, aqueles arroz que jogam nos noivos e tal. Isso retrataria ali a solidão dela, né, talvez alguma grande pobreza ou até mesmo alguma condição intelectual causada por essa solidão. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Depois a letra fala sobre o padre Mackenzie, que escreve sermões que ninguém vai ouvir, já que ele tem uma congregação ali que meio que não existe, com a sua solidão ali sendo mostrada a partir de um líder sem seguidores, mas que ao mesmo tempo é comprometido com a sua profissão. Father Mackenzie writing the words to a sermon that no one will hear. E o clímax da história acontece quando a Eleanor morre, mas ninguém vai ao seu funeral. Quem faz a cerimônia é o padre Mackenzie, e esse seria aí o encontro dos solitários, com os Beatles ali meio que lamentando por todas as pessoas solitárias do começo ao fim da música. Died in the church and was buried along with her name. Nobody came. Essa letra é bastante triste, fez muito sucesso, e apesar da curiosidade das pessoas ali de saber se existia uma inspiração real para ela, sempre foi considerada pelos fãs como uma ficção muito bem escrita, a ponto inclusive de ganhar uma estátua de uma idosa solitária na Stanley Street em Liverpool no ano de 1982 como uma homenagem à canção. Nesse momento aí a música era vista como uma interpretação dos ingleses pós Segunda Guerra Mundial, principalmente ali dos idosos e sua solidão. Porém, no ano de 1984, essa história aí de se tratar apenas de uma ficção mudou um pouquinho. Isso porque um túmulo com o nome de Eleanor Rigby foi encontrado na igreja de St. Peter's, no subúrbio de Liverpool. E assim surgiu o questionamento se essa música se inspirou aí na história dessa mulher que nasceu no ano de 1895 e faleceu em 1939 aos 44 anos. Essa desconfiança aumentou ainda mais quando próximo a essa lápide no mesmo cemitério havia outra com o nome de Mackenzie, o mesmo nome do padre. E assim, claro que imediatamente uma coisa foi ligada à outra, e uma das primeiras coisas que foram fazer foi questionar o Paul McCartney sobre a veracidade dessa história. Foi nesse momento que o Paul negou, falando que a personagem era fictícia e que o nome surgiu totalmente de forma aleatória, porque ele entendia que esse nome combinava bem com a música e com a personagem. Segundo ele, a música originalmente se chamaria Miss Daisy Hawkins, porém em algum momento ele entendeu ali que esse nome não combinaria com a personagem. Isso porque na cabeça dele ela era mais velha ali, uma idosa, né? E esse nome Daisy dava a ele uma sensação de ser uma pessoa mais nova, né? Uma jovem. Foi então que ele decidiu mudar o nome da personagem principal aí para Eleanor, né? Por causa da atriz Eleanor Bron, que foi inclusive a atriz principal do filme Help, né? Dos Beatles, e assim ele gostou do nome e achou que o nome dela seria bom para essa personagem. Mas faltava ainda um sobrenome, né? Que veio quando o Paul viu o nome
Rigby numa placa de uma loja em Bristol chamada Rigby & Evans, o que para ele pareceu a combinação perfeita para Eleanor, então surgiu Eleanor Rigby. Já o nome do padre Mackenzie originalmente seria Padre McCartney, só que em inglês padre é father, que é a mesma palavra de pai, né? Então father significa pai e padre. E assim então ele ficou receoso de que as pessoas confundiriam esse personagem como sendo o pai do Paul McCartney. Então ele resolveu mudar e colocou Mackenzie aleatoriamente. Porém, apesar dessa explicação aí, as pessoas ainda entendiam que era coincidência demais terem lápides tão próximas uma das outras com exatamente os nomes dos personagens da música. E foi nesse momento que o Paul então fez mais um esclarecimento. Ele falou que era possível aí que de fato ele e o John Lennon tenham se inspirado aí nos nomes dessa lápide, mas de forma subliminar, já que quando eles eram jovens eles costumavam passar pela região ali da igreja onde as lápides estão. Inclusive eles se conheceram numa quermesse ali naquele lugar, com a música sendo escrita aí cerca de 9 anos depois que eles se conheceram. Assim então era possível que em algum momento eles tenham passado aí pela lápide e de alguma forma os nomes ficaram em seu inconsciente, sendo utilizados depois na música. Ele falou que ele não se lembrava da lápide, mas que como eles sempre estavam passando por ali, é possível que eles tivessem visto. Mas que apesar disso aí, a história era de fato uma ficção, né? Não tendo nada a ver ali com a história das pessoas que são citadas na lápide. E essa explicação acabou acalmando ali os ânimos sobre esse mistério por um tempo. Porém, novamente essa discussão voltou ativa no ano de 2008, aí já vários anos depois. Já que nesse ano aí o Paul McCartney ele doou para um leilão de caridade registros antigos de um hospital de Liverpool. Não se sabia como ele tinha conseguido esses documentos, mas ali estaria a prova de que Eleanor Rigby de fato existiu. Isso porque em um dos documentos doados consta a assinatura de uma menina de 14 anos chamada E. Rigby, que trabalhava como faxineira no City Hospital no bairro de Park Hill. E assim, novamente, vários questionamentos voltaram a surgir, né? Claro. Será que essa mulher solitária aí que ninguém foi ao velório se tratava dessa garotinha? Será que essa era a mesma pessoa da lápide que acabou falecendo um pouco mais velha? Afinal, a história contada na letra era real ou não? Porém, dessa vez aí, Paul McCartney não se pronunciou, deixando então esse mistério no ar e os fãs enlouquecidos querendo saber a real história por trás da icônica letra de Eleanor Rigby. E assim, muitas teorias foram sendo criadas, mas sem nenhuma confirmação. Mas agora, aí, ano passado, em 2021, Paul McCartney voltou a se pronunciar e finalmente tivemos mais informações sobre a verdadeira inspiração para a composição dessa letra. Segundo ele, apesar da personagem ser de fato fictícia, a história da música foi baseada numa pessoa real e que ele conhecia. Essas declarações estão presentes no livro The Lyrics 1956 to the Present, que foi lançado em novembro de 2021 e conta a história aí do ex-Beatle. Lá ele diz que ele teria baseado a história de Eleanor Rigby numa senhora ali, uma idosa que ele conheceu na cidade de Liverpool, que é onde ele nasceu. O Paul disse que descobriu que ela morava sozinha e que era uma pessoa solitária, então que ele ia até a casa dela para passar um tempo lá com ela e ficar conversando. Apesar disso parecer um pouco estranho para um jovem inglês. Assim então eles viraram amigos e a história dessa senhora teria inspirado aí a música que se tornaria icônica. Ele disse que se oferecia ali para fazer as compras dela, então ela dava uma lista ali, ele comprava e na volta eles sentavam na cozinha dela e ficavam conversando. E que nessas conversas aí ela ficava contando ali as histórias da vida dela e que isso enriquecia a alma dele. E assim acabaram influenciando ali nas músicas que ele escreveria. Ou seja, provavelmente tem outras letras aí que ele também se inspirou nessa senhora. Sendo essa aí então a versão final, ou pelo menos a mais recente aí sobre a inspiração e a criação da letra de Eleanor Rigby. Agora, essas pessoas vão acreditar nisso ou não, aí é outra história, né? Talvez seja uma mistura disso tudo aí que a gente viu, né? Inclusive, toda essa busca aí teve tanta importância que até mesmo a escritura daquele túmulo lá da Eleanor Rigby chegou a ser colocado à venda em um leilão de memorabilia dos Beatles lá em 2017. Mas acabou aí não sendo arrematado, né? Até porque o próprio compositor da música fala que uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Você já ouviu a história de que John Lennon teria dito a frase "os Beatles são mais populares que Jesus"? O que teria causado boicotes, queima de discos e envolveria até mesmo a Ku Klux Klan. Mas será que isso é verdade? Sim, tudo isso aí é verdade. Se você não conhece essa história, queira saber um pouquinho mais sobre ela, e até mesmo que o próprio John Lennon já explicou sobre o que queria dizer com isso tudo, fica aí que eu já conto. Bom, foi no começo dos anos 60 que os Beatles surgiram na Inglaterra, começaram a fazer sucesso e bombaram no mundo inteiro. Principalmente a partir de 64, com o lançamento do single Wanna Hold Your Hand, que fez eles invadirem os Estados Unidos e os fãs pelo mundo inteiro aderirem à chamada Beatlemania. E foi então por conta de todo esse sucesso que eles passaram ali os anos seguintes viajando por vários países, fazendo shows e movimentando ali a sociedade pelos países onde eles passavam. Assim, foi no ano de 66, depois de muito tempo ali sem descanso e com os garotos já tendo conseguido se estabelecer no cenário cultural, que eles decidiram fazer uma pausa e tirar férias para poder recarregar as energias e voltar com tudo depois, né? E foi justamente durante esse momento de férias que o periódico inglês The Evening Standard procurou ali os integrantes da banda para fazer uma matéria com eles que se chamaria Como Vive um Beatle, feita pelo jornalista Maureen Cleave, que inclusive acompanhava ali os garotos desde o início da carreira dele, com o intuito de escrever mais ali sobre os perfis individuais de cada Beatle, para assim então poder expor ali o cotidiano dos integrantes da banda mais fora do dia a dia da banda. E assim foi feito então, com a edição sendo publicada exatamente no dia 4 de março de 1966. E de fato trazendo aí aquela que seria uma das frases mais polêmicas da cultura pop na história, já que no momento em que ele citava ali as coisas que tinham sido ditas pelo John Lennon, uma das partes estava lá a frase: "Os Beatles são mais populares que Jesus". Bem polêmico, né? No mínimo. Porém, curiosamente, a princípio ali na Inglaterra, isso não deu em nada. Passou batido ali também pelo público em geral, com ninguém chamando muita atenção para isso. Com essa história toda então sendo revivida apenas 4 meses depois e nos Estados Unidos, para aí sim virar pauta e motivo de protesto de muitas pessoas e grupos por lá. Isso porque foi nesse período aí que a revista norte-americana Date Book republicou a matéria e chamou atenção aí para essa frase dita pelo John Lennon, inclusive colocando essa citação na capa. E foi aí que o bicho pegou de verdade, já que foi a partir desse momento que uma série de DJs de rádio do país, principalmente da região sul, que costuma ali ser mais evangélica e conservadora, começaram a repercutir muito essa fala, apontando ali as declarações do John Lennon como blasfêmia e jurando nunca mais tocar uma música dos Beatles em suas rádios. Mas não só isso, já que a rádio WACI Birmingham do Alabama ainda começou a anunciar e a pedir aos seus ouvintes que levassem ali os discos dos Beatles que eles tivessem em casa a um dos 14 pontos pela cidade que eles reservaram para que pudessem simplesmente depois queimar tudo publicamente, ou então que simplesmente destruíssem em casa mesmo os discos. Acontece que toda essa situação acabou coincidindo ali com uma nova turnê que os Beatles fariam nos Estados Unidos. Portanto, eles estavam por lá ou prestes a ir, o que fez com que muita gente protestasse diretamente contra eles, com algumas conferências de imprensa sendo até mesmo canceladas pelas emissoras de TV que aderiram aí a esse boicote, e passeatas pelas ruas acontecendo com as pessoas destruindo e queimando seus discos. Passeatas essas que inclusive em alguns momentos contava até mesmo com membros da Ku Klux Klan, que chegou até mesmo a fazer ameaças físicas contra o grupo. E pra quem não sabe quem são esses aí que eu falei, dá uma procuradinha no Google que vocês vão ver que o negócio é bem pesado, tá? E claro que com isso tudo, em algum momento ali, toda essa situação chegou aos ouvidos dos Beatles, que simplesmente ficaram em choque quando ficaram sabendo que agora os seus ex-fãs estavam protestando e queimando seus discos nas ruas. Com o John Lennon ficando muito mal com essa situação e conforme ele mesmo disse anos mais tarde, ele não conseguiria seguir adiante sabendo que havia criado uma ponta de ódio no mundo. Então, por isso, gostaria de se desculpar. Ainda mais que, sabidamente, aí ele era um pacifista, né? Foi nesse momento, então, que ele se viu ali na obrigação de dar novas entrevistas e dessa vez explicando a sua fala, que na verdade não tinha nada contra a religião ou ao cristianismo, já que ele queria passar uma mensagem exatamente ao contrário
contrário disso, com essa única frase aí que ele disse sendo destacada e tirada de contexto. Mas pessoal, rapidinho chegar nessa parte da história, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo, que ajuda muito, gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. E se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão do Seja Membro, beleza? Bom, foi logo eu descobri aí tudo que estava acontecendo por conta de uma declaração sua, que John Lennon então convocou uma coletiva de imprensa na cidade de Chicago, lá nos Estados Unidos, para poder então falar aí um pouco mais sobre isso e esclarecer aí tudo que ele tinha dito lá naquela entrevista. E assim, logo de cara então, ele já chegou falando para deixar claro ali que ele não era anti-Deus, anti-religião ou anticristo, e que em nenhum momento a ideia dele era de ter falado ali ou ter dado a impressão de que os Beatles eram melhores ou maiores que Jesus, falando que acreditava em Deus e que realmente disse aquela frase, mas querendo explicar ali que na opinião dele o cristianismo estava encolhendo e perdendo espaço, principalmente entre os mais jovens. Well, originally I was pointing out that fact in reference to England, that we meant more to kids than Jesus did, or religion at that time. I wasn't knocking it or putting it down, I was just saying it as a fact. E aí, ele te convenceu? A verdade é que quando a gente pega a fala inteira aí, original dele, que foi dita naquela entrevista, realmente é possível ver nela aí esse sentido, já que o que ele disse na íntegra é isso aqui: o cristianismo irá acabar, vai encolher e sumir. Eu não preciso discutir isso, eu estou certo e serei provado certo. Somos mais populares que Jesus agora. Eu não sei qual acabará antes, o rock and roll ou o cristianismo. Segundo ele, nessa frase aí, ele usou os Beatles como um exemplo, como se fosse ali uma coisa alheia a ele, querendo dizer que naquele momento ali a banda tinha mais influência sobre os jovens do que Jesus, como se tivesse ali constatando um fato e criticando essa realidade, dizendo inclusive que lamentava tudo isso. Até porque, segundo ele, chegaram a dizer exatamente essa frase a ele. Portanto, ele estaria ali na entrevista somente reproduzindo o que ele ouviu e dando uma opinião sobre isso. Porém, ele disse ainda aí nessa coletiva de imprensa que na entrevista ali ele acabou falando tudo isso de uma forma errada e assim então dando abertura aí para todo esse problema acontecer. I just said what I said and it was wrong or was taken wrong and now it's all this. E curiosamente essa entrevista aí teve efeito. As coisas realmente se acalmaram e os protestos diminuíram, tanto nas rádios quanto nas mídias que estavam promovendo o boicote. Apesar aí dos mais conservadores ligados a grupos religiosos e a KKK continuarem tentar evitando aí que os shows da banda acontecessem no país. Mas agora era uma porcentagem bem menor da população. Inclusive, esses mesmos grupos aí chegavam ali a fazer manifestações em volta ali dos lugares onde os Beatles estavam se apresentando, tá? Porém, apesar disso aí, de todos os ânimos terem se acalmado, os garotos ali ainda continuavam com bastante medo de episódios de violência contra eles quando eles estavam nos Estados Unidos. Ainda mais que não fazia muito tempo que o presidente do país, o John F. Kennedy, havia sido assassinado, chegando ao ponto de certa vez ali, quando estourou um rojão na plateia ali durante um show deles, eles ficarem extremamente assustados, achando que eram tiros, com muita gente atribuindo a também toda essa situação, além de, claro, também outros motivos, o fato da banda ter parado de fazer apresentações ao vivo logo em agosto de 66, coisa que aconteceu praticamente até o fim do grupo. Pra quem não sabe, eles ficaram um tempão sem fazer shows, tá? Eles só lançavam o disco mesmo. E apesar de toda essa história ter esfriado, muita gente nunca esqueceu. Tanto que quando o próprio John Lennon foi assassinado quase 15 anos depois disso, em 1980, muita gente atribuía isso a uma espécie de castigo divino pelo que ele tinha dito anos antes. Porém, como a gente sabe, né, apesar do Mark David Chapman, que foi o assassino, ser de fato ali um fundamentalista religioso, a gente sabe que os motivos para ele ter cometido esse crime foram outros, né? E agora, somente para finalizar aí, eu queria falar um pouco mais sobre como foi a repercussão dessa fala do John Lennon aqui no Brasil, já que quando essa história toda bombou lá nos Estados Unidos, ela também veio parar por aqui, tá? E com as matérias também, é claro, também trazendo aí esse tom mais conservador. Foi logo depois aí do John Lennon ter feito essa coletiva de imprensa lá em Chicago, em 66, que a revista Manchete, que era a maior em circulação na época por aqui, fez uma matéria onde o subtítulo era: "Depois de muita confusão, os Beatles dizem que não disseram o que disseram sobre Deus", já deixando muito claro aí nessa parte o posicionamento deles, né? Com diversas outras matérias sendo feitas também em outros jornais, mas sempre trazendo aí esse tom mais religioso mesmo, com algumas dizendo até mesmo que os Beatles se desculparam pela blasfêmia que eles cometeram, enquanto outros ainda retrataram
retratavam lá os boicotes e protestos que aconteceram nos Estados Unidos. Com essa história toda aí nunca sendo exatamente muito bem explicada por aqui, pelo menos lá na época. Tanto que muita gente até hoje, se bobear, de fato acredita que essa frase aí foi dita pelo John Lennon de maneira provocativa, a fim de se comparar com Jesus mesmo e assim parecer maior e melhor que ele. Porém, como a gente viu, a história não é exatamente essa, né? Mas fala aí pra mim, o que você achou disso tudo? Então é isso, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, já deixa seu joinha aqui embaixo, comenta aqui pra gente se você conhecia essa história, se você sabia o que o John Lennon já tinha explicado sobre isso, e também, é claro, a sua opinião, né? Ele te convenceu ou não? Aqui do Zais tá deixando outros vídeos pra você assistirem. Um beijo, até a próxima e tchau!